analisa onde a gente tem investido nosso tempo, ali está a nossa prioridade. A gente só tem uma coisa, uma das únicas coisas mais importantes que o dinheiro, talvez a única coisa mais importante que o dinheiro, é o nosso tempo. Onde que a gente está investindo nosso tempo? E é tempo de qualidade. Porque ler uma palavra como a palavra de Deus, ler a palavra de Deus na correria, no metrô, ou lendo, pensando em outras coisas, no trabalho, você não está ali, velho. Se você não está ali, você não vai conseguir aprender o que Deus quer te falar. Você precisa de paz, sossego, ler ali você, estudar, você e Deus, orar com calma, sem estar acelerado. É só assim que se aprende. O resto você acaba se enganando. Você lê, absorver 10% e conseguir viver 1% não resolve muita coisa. Não resolve muita coisa. Se a palavra de Deus, se Deus é a sua prioridade, você tem que criar, se organizar de forma que você consiga estudar a palavra de Deus. De forma que você consiga se aprofundar na palavra de Deus. De forma que você consiga orar com qualidade. Se separar para fazer uma oração com qualidade. Eu vou ler de novo o verso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para conhecer o reino de Deus e a justiça dele, nós temos que entender o que é o amor, o que Deus é de verdade, na essência, qual é o ensino de Deus. A gente precisa, para entender qual deve ser essa prioridade, como ter isso como prioridade, a gente já tem que ter tido antes a prioridade de estudar e aprender. Percebe? Não dá para correr atrás de tudo. Não dá. A palavra de Deus, ela o tempo inteiro, ela aconselha, ela direciona os filhos de Deus a viverem uma vida simples. Simples. Onde você não precisa se preocupar com muita coisa. Ó, vou dar um exemplo simples para vocês. Simples de como a gente vai complicando e as coisas vão ficando mais trabalhosas, mais trabalhosas. Vocês estão vendo aqui no vídeo que aqui na minha casa tem vários LEDs aqui na sala, né? Então a casa que eu morava antes não tinha. Era só uma luz central na sala. Essa casa tem os LEDs. Eu estava outro dia analisando quanto tempo eu já perdi simplesmente por causa desses LEDs. Porque toda hora queima um, tem que tirar, aí você tira, aí pode zoar o gesso, aí você cuida do gesso, aí você vai atrás, aí você compra, aí é mais barato na internet, aí você tem que esperar entregar, aí não chega direito, quando chega não tá, você não tá em casa, aí você tem que ir no correio para tirar a sua encomenda, aí você vai tirar para você conseguir colocar esse LEDzinho, trocar e falar, ô, legal, agora tá os LEDs, aí vai e queima outro. Tudo que a gente faz, a gente fica complicando a nossa vida. A palavra de Deus ela é clara, simplifica, simplifica. Senão não dá tempo de ter as prioridades certas. Não você corre feito um retardado a sua vida inteira. Corre feito um retardado, eu falo isso pra mim. Muitas lições eu tenho aprendido disso. Corre feito um retardado e quando você vê, você correu feito um retardado pra quê? Pra quê? Tinha uma propaganda de algum banco, aí não lembro que banco que era, que o cara tava tinha um cara deitado numa rede, na beira de um rio, em algum lugar aí turístico, mas desses lugares turísticos bem isolados. E o cara estava deitado na rede, chegava um cara da cidade grande e falava, ó, onde que eu consigo um barco para atravessar? Onde que eu consigo pagar alguém para atravessar aqui esse rio? E o cara falava, eu trabalho com isso, sou eu mesmo. Ah, legal, tá bom. A gente vai, eu e a minha família. Entrou no barquinho dele, levou, chegou do outro lado, o cara perguntou, e aí, quanto foi? R$ 2. R$ 2? Pagou os R$ 2 e falou, meu, chegou no cara e falou, deixa eu te dar uma dica. Cara, você tem noção que só você faz esse transporte aqui? Só você atravessa as pessoas aqui nesse rio. Você cobra só R$ 2. Meu, você poderia estar cheio de cliente. Se você pode cobrar um pouco mais, você não precisa cobrar R$ 2, você pode cobrar um pouco mais. Aí o cara falou, mas pra quê? Cara, se você cobrar mais, você cria um comércio aqui. Aí daqui a pouco você consegue comprar outro barco e ter outro barco para outra pessoa tá trabalhando para você e você tá ganhando em cima. Aí, ao invés de R$ 2, você multiplica e começou a fazer umas contas e o cara falou, pra quê? Aí o cara começou a mostrar para ele tal, as contas e tal. Aí falou assim, tá. Aí o cara ouviu toda a explicação, chegou no final e falou, mas pra que eu vou fazer tudo isso? Aí o cara falou, não, pra você ter um pouco mais de sossego, de conforto, porque R$ 2 é pouco. O cara virou pra ele e falou assim, o que eu tava fazendo quando você chegou? O cara tava na rede, sossegado. Simples. Simples. Eu não sei se você teve a oportunidade já de conhecer pessoas que vivem bem com a simplicidade. Eu não estou falando de pessoas que estão passando necessidade. Eu estou falando de viver bem com simplicidade. Simplicidade é libertadora, velho.
É libertadora. É libertadora. Eu dei um exemplo pequeno aqui da lâmpada. Eu poderia dar vários exemplos. Vários. Mas a liberdade é libertadora. A simplicidade é libertadora. E esse é o convite de Deus. Se você não tiver simplicidade, você não vai conseguir priorizar, não vai conseguir ter tempo para as coisas. Se uma lâmpada toma todo esse tempo, o que dizer das outras coisas que você tem na casa, que você tem no trabalho, que você tem na empresa, que você tem com os clientes, que você tem com a família, que você tem agora porque no WhatsApp você resolve um monte de coisa de todo mundo, ajuda todo mundo ao mesmo tempo. Não. Simplifica. Esse é o conselho, um dos conselhos que Deus deixa para a gente hoje. Então, que atitudes devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça, foi o que a gente leu aqui, um dos versos que a gente leu em Lucas, e buscar a Deus em primeiro lugar, é o que a gente leu aqui por último. Então, uma breve recapitulação aqui. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo, eles estão se cumprindo, claramente, só não vê quem não quer. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Isso está acontecendo e você pode fazer parte disso. Nunca aconteceu como está acontecendo agora. O mundo inteiro quase foi alcançado com a palavra. Faltam poucos lugares. Isso nunca aconteceu antes. Isso é sinal da volta de Jesus. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Tem milhares de falsos, milhares. Cabe a você. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus ou não. E no tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Compromisso de fé de hoje. Escolha isso na sua vida, tá? Não estou falando da boca para fora ou para você falar para mim. Escolha isso na sua vida. Creia que estamos vivendo no tempo do fim. Essa é a verdade. Deseje conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Deseje praticar o que Deus ensina. E queira se preparar para a volta de Jesus. Escolha se preparar para a volta de Jesus. Eu vou tentar ler rapidinho aqui um resumo de algumas coisas que já aconteceram na história humana que estão nesses sinais que a gente leu, tá? Rapidinho a gente encerra. Guerras. No século XX ocorreram 2 guerras mundiais. Por isso ela é conhecida como o século da violência. Ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Fome. Esses dados estão desatualizados, hein? Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias. AIDS, vaca louca, vírus ebola, câncer, olha como tem se multiplicado. Até a questão, às vezes eu penso que até a questão da ansiedade, depressão, tem sido uma peste, apesar de não ser... o contágio não é num espirro e tal, mas as pessoas estão contagiando umas às outras com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, e sem contar epidemias, a gente não precisa nem falar, né? Agora aqui a questão do coronavírus. É a progressão dos terremotos. No século XVI, tiveram 4 grandes terremotos. No 17, 10 grandes terremotos. No século 18, 16 grandes terremotos. No século 19, 41 grandes terremotos. No século 20, até 1997, foram 96 grandes terremotos com aproximadamente 2.150.000 mortos. Olha como foi crescendo. Não é só a informação que aumenta. Os eventos têm aumentado mais e mais. O escurecimento do Sol no dia 19/5 de 1780, a queda das estrelas em 13/11 de 1883, as catástrofes, tsunami, furacão, enchente, falsos cristos e falsos profetas, milhares, a gente não precisa nem falar. Falta de amor e aumento da criminalidade, a gente vê o tempo inteiro. Corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse. Sinal definitivo, pregação do evangelho a todo mundo. Não sabemos nem o dia e a hora da volta de Jesus, mas ele está muito próximo. Se você precisar, olha lá no YouTube, Davi Cole, esse vídeo vai estar postado lá. É o estudo bíblico de número 6, sinais da volta de Jesus Cristo. Volta, vê cada detalhe, estuda, mas não perde essa oportunidade de aprender e de avançar. Vamos fazer uma oração. Assim como você está, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, Altíssimo Rei que vive nas alturas dos céus, graças te damos porque o Senhor revela os seus planos para nós. O Senhor revela os acontecimentos para que nós estejamos preparados, de pé, para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos estar preparados, nós queremos nos preparar. Por favor, abençoe cada um de nós.
cada família que está aqui representada por cada pessoa. Senhor Deus, nos ajude a vivermos um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo modinha. Nos ajude a nos aprofundarmos e que nós façamos a nossa parte, inspirados pelo seu Santo Espírito, para que sejamos libertos de todos os enganos. É o que nós pedimos e agradecemos. Pedimos por todos também que estão no momento de dificuldade, de doença, nesse momento. Por todos, nós pedimos a sua misericórdia, a sua presença nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abração, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Precisar, me chama em box. Valeu, galera. Abraço.